da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Pergunta de número 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Algumas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Estas perguntas constam da parte 2ª, capítulo 7º, da obra O Livro dos Espíritos. Continuamos. Pergunta de número 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Muito a miúde é isso possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se; se sucumbe, tem que recomeçar.
O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe quando desencarnado as provas da vida corporal e que quando encarnado decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que mesmo em certas circunstâncias lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto se ele não lembra delas com precisão, o conhecimento que delas teve no estado errante, o desejo de repará-las, guiam-no por intuição e lhe dão a ideia de resistir ao mal. Essa ideia é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará que se estude a si mesmo. Poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e simultaneamente provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos se as suportamos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria que foi cruel ou que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Capítulo 8 do Livro dos Espíritos da Emancipação da Alma. O sono e os sonhos. Pergunta de número 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. 401. Durante o sono a alma repousa como o corpo? Não.
o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam seus laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Cartão de Natal. Mensagem recebida pelo médium Chico Xavier, ditada pelo espírito Meimei. Ao clarão do Natal que em ti acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento como se trouxesses uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Ainda que não quisesses, lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternais que te embalaram o berço, o carinho de teu pai ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua, onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergaste ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam. Abençoa os que te feriram. Divide o farnel com os irmãos em necessidade. Entrega um minuto de reconforto ao doente. Oferece uma fatia de bolo aos que moram sozinhos sob ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte, sem aconchego do lar. Cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fatigadas, que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje
quanto o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprendemos pouco a pouco estar com Ele em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. A oração do arco-íris, por Fátima Irene Pinto. Faze um arco-íris comigo, Jesus. Um arco-íris imenso como nunca eu vi antes, com cores vívidas e brilhantes, que seja perene e eterno, a unir o meu coração ao teu. Faze um arco-íris comigo, Jesus, e perdoa-se a poça d'água que eu te ofereço. Está cheia de água suja, impura e estagnada. Mas tu, Jesus, tens o poder de transformar minha água impura em água cristalina. Tão logo as tuas cores de salvação me alcancem, através do belo arco de inefável luz. Faze um arco-íris comigo, Jesus. Dizem que sempre há um pote de ouro ao fim de todos eles. Em ti, eu sei que há o ouro mais puro, de quem conheceu o batismo da água e o batismo do fogo. Mas quanto a mim, Jesus, sou pote de metal sem valor que a ferrugem vai corroendo pouco a pouco. Mas se fizeres um arco-íris comigo, Jesus, na tua santa alquimia de Salvador, tu podes transformar a minha taça num graal a refulgir de beleza e de amor para com o meu próximo. Porque se estou em ti, eu aprendo a ver e amar com os teus olhos. Faze um arco-íris comigo, Jesus. Faze um arco-íris com todos os que te procuram, com os que deixaram de te procurar, com os que jamais te procuraram, e que haja milhões de corações conectando-se ao teu, formando no céu milhões de arco-íris, invisíveis, talvez aos olhos da carne, mas brilhantes e vivazes quando vistos com os olhos do Espírito. Faze um arco-íris conosco, Jesus. Do livro A Luz da Oração,
Médium Chico Xavier, por diversos espíritos. A oração dos aprendizes, Espírito Aniceto. Senhor, ilumina-nos a visão de trabalhadores imperfeitos. O justo juiz ampara os criminosos e transviados. Construtor celeste restaura as obras respeitáveis ameaçadas pela destruição. Divino médico salva os doentes. Amigo dos bons regenera os maus. Mensageiros da luz, mensageiro da luz, expulsa as trevas que ainda nos rodeiam. Emissário da sabedoria, esclarece-nos a ignorância. Dispensador do bem, compadece-te de nossos males. Advogado dos aflitos, reajusta os infelizes que provocam o sofrimento. Sumo libertador, emancipa-nos a mente encarcerada em nossas próprias criações menos dignas. Benfeitor do alto, estende compassivas mãos a todos aqueles que te desconhecem os princípios de amor e trabalho, humildade e perdão nas zonas inferiores da vida. Senhor, eis aqui os teus servos incapazes. Cumpra-se em nós a tua vontade sábia e justa, porque a nossa pequenez é tudo o que possuímos, para que em teu nome possamos operar a nossa própria redenção hoje, aqui e agora. Assim seja. As preces dos nossos irmãos. Nos dias de tristeza, quando a alma se veste de luto e tudo parece desencanto, buscamos o Senhor da vida. Nossa rogativa se transforma em lamúrias, porque há muita dor em nossa intimidade. E ainda assim guardamos reservas para com o irmão que ora ao nosso lado. Mesmo em meio ao cenário triste da pandemia que arrebata vidas, ao lado de outras tantas enfermidades que há anos vem retirando do mundo os seres humanos, alguns de nós olhamos de forma diferenciada os irmãos de outras crenças. Esquecemos que Jesus nos afirmou que o Pai vê o que se passa em secreto, ou seja, no profundo da criatura, e recebe toda a súplica, providenciando o socorro. Os ensinos do Mestre de Nazaré
prosseguem a nos esclarecer como fez para a samaritana no poço de Jacó. Naquela época, a discussão era em torno do local em que deveriam ser proferidas as preces a Yahvé. Seriam melhores as que fossem ditas no suntuoso templo de Jerusalém? Seriam essas as ouvidas pelo Pai Celeste? Ou aquelas pronunciadas no Monte Garizim, mesmo após a destruição do templo ali erguido, seriam ouvidas igualmente? Qual delas revelaria, enfim, a verdadeira adoração? Jesus, o Mestre incondicional, com seu pensamento universal e atraindo todas as suas ovelhas para o mesmo redil, pronunciou-se elucidando: está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. O ensino era para aqueles dias, também para os do futuro. Para todos os homens, Deus é um só, Criador, Pai Celeste, infinitamente amoroso, acolhe as súplicas que lhe dirigem os seus filhos, residam nas grandes metrópoles ou nas terras áridas. Realizem as suas rogativas em suntuosos templos ou em plena natureza, ou em um casebre à beira da estrada. O verdadeiro altar é o do coração. Por isso o ensino crístico recomenda, quando orarmos, nos retirarmos para nosso quarto, fecharmos a porta e nos dirigirmos ao Pai em secreto. Isso quer dizer mergulharmos em nossa intimidade e cerrar os olhos e ouvidos a tudo que nos possa distrair do propósito de dialogarmos com aquele que alimenta as aves, levanta as ondas do mar e veste a erva do campo. Seja a prece esse encontro mais íntimo com Deus, como fazia o Mestre que buscava o silêncio para se ligar mais intimamente ao Pai. Servia a todos horas e horas, depois refazia-se unindo-se em prece àquele cujo pensamento ele interpretava na terra. Para isso, o silêncio de fora, a tranquilidade de dentro. Ante o sacrifício que logo mais lhe seria exigido, entregue às mãos dos homens que o temiam ou não desejavam entender. Entregue às mãos dos homens que o temiam ou não o desejavam entender. Ele, Jesus, ora. E outra lição de valor pede aos amigos que estão com ele que o acompanhem na prece. Isso nos diz da importância, diante as provações que nos alcançam, pedirmos aos nossos amigos que se irmanem conosco na oração em nosso favor. Oração hoje, amanhã, sempre. Verdadeira escada de Jacó que une a criatura aos céus.
moléstia, a inibição, o sonho torturado, o parente difícil, a separação temporária ou o infortúnio doméstico representam cursos rápidos de regeneração pessoal em que somos chamados ao próprio burilamento. Texto do livro Ideal Espírita, médium Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Que a luz de Deus ilumine cada passo dos nossos caminhos, hoje e sempre, trazendo paz às nossas almas, força aos nossos corações e bênçãos sem medida às nossas vidas. Para hoje e sempre, que sejamos sempre capazes de enxergar a grandeza das bênçãos de Deus em nossa vida. Todo dia Ele nos ama, nos livra do mal e nos protege. Que todos os dias sejam felizes e abençoados. Do livro Momentos de Meditação, médium Divaldo Franco, Espírito Joana de Ângeles. Reto pensar. Pessoas bem intencionadas acreditam que algumas ações boas lhes bastam para a paz de consciência no mundo e a conquista do reino dos céus logo depois.
Entre nada fazer e algo realizar, é sempre melhor o bem produzir. Todavia, a ação generosa periódica não é suficiente para equilibrar os valores humanos no campo de batalha da personalidade em detrimento do ser real em si mesmo. O homem se torna aquilo que cultiva no pensamento. A vida mental irregular, geradora de mil conflitos e disparates, não fica anestesiada em face da ingerência de alguns atos de solidariedade ou mesmo de beneficência. O reto pensar é o método único para atingir o reto atuar. Somente o pensamento bem direcionado impede que germine as sementes da perturbação mental geradora dos tormentos que procedem dos vícios ancestrais. O esforço para insistir no reto pensar preenche os espaços do pensar mal ou não pensar, ambos do agrado da ociosidade e da acomodação. Ambos do agrado da ociosidade e da acomodação. Mediante o reto pensamento, o homem se descobre também agindo retamente. Inclina a tua mente para o mais saudável. Não te faças fiscal do lixo moral da sociedade, nem te permitas coletar os detritos do pessimismo como da vulgaridade. De maneira nenhuma censures o teu próximo, especialmente quando este se encontre ausente. Busca os valores positivos que existem nos outros e aprimora aqueles em ti existentes. Sê equânime no teu foro íntimo e nas lutas nas tuas expressões exteriores. Sê equânime no teu foro íntimo e nas tuas expressões exteriores. Fala menos e reflexiona mais em torno do amor. Insiste nas ideias que estimulam a vontade a tornar-se forte quão disciplinada. Planeja a ascensão e pensa sobre ela, raciocinando a respeito da perda de tempo com as ilusões e futilidades. Supera o temor de qualquer natureza, com a confiança de que nenhum mal de fora poderá fazer-te mal se estiveres bem interiormente, e que somente te sucederá o que venha a contribuir para a tua paz e progresso espiritual. Jesus realizou na Terra os mais admiráveis fenômenos de que se tem notícia e demonstrou a mais elevada qualidade de amor que jamais alguém no mundo ofereceu às criaturas. Todavia, o seu reto pensar foi a causa do seu reto agir, o que o fez modelo para ser seguido em todas as épocas.
Do livro Palavras de Luz, Médium Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Trabalhemos sempre com o pensamento voltado para Jesus, reconhecendo que a preguiça, a suscetibilidade e a impaciência nunca foram atributos das almas desassombradas e valorosas. Emmanuel, capítulo 23, A Saúde Humana. Do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Lembre-se de que colheremos infalivelmente aquilo que houvermos semeado. Se estamos sofrendo, é porque estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Fique alerta quanto ao momento presente. Plante apenas sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos doces da alegria e da felicidade. Cada um colhe exatamente aquilo que plantou. Oração. Senhor, mesmo que tudo desabe ao meu redor, que eu confie em Ti. Tu vês aqueles que Te temem e livras os que se entregam em fé. Guarda-me em Tua fidelidade. Amém. Por Lorival Lopes, no livro Ânimo. Ter coragem. Estás com medo de viver, de fazer as coisas, de sair à rua? Em vez disso, crê no poder do teu pensamento positivo.
Não temas fazer o que deves, enfrentar o mundo, trabalhar, ter amizades. Põe alegria e fé na tua vida. Tem coragem. Tu te sentes bem ou mal, conforme pensas ser bom ou ruim, o que te toca. Muda o pensamento e tudo muda também. Não imagines que algo vem para te prejudicar, que os outros querem te atrapalhar, rebaixar ou infelicitar. Ergue o pensamento. É por ver um mundo amigo que você é feliz. Do livro Momentos de Esperança, Médium Divaldo Franco, Espírito Joana de Ângeles. Valor da meditação. Ao principiante desabituado parece difícil a saudável tarefa da meditação. Certamente que todo labor em começo, passado o entusiasmo inicial, se apresenta de complexo prosseguimento. Acostumado à variedade de pensamentos, especialmente os vulgares, que se alternam com serenidade, substituindo-se de modo contínuo, é perfeitamente natural que a fixação de uma ideia edificante se apresente como verdadeiro desafio. Indispensável para o êxito do tentame, a motivação cuja carga emocional canaliza com segurança o interesse do candidato. O profano que tem as suas atrações nas questões mortas para o espírito, mais estimulado pelas sensações do que pelas emoções, após algumas tentativas infrutíferas, desiste da meditação decepcionado. Crê ser impossível consegui-la. No inconsciente está a evadir-se da experiência nova. Saudoso dos hábitos fortes a que se acostumara. Bastaria, no entanto, que porfiasse no treinamento e os resultados o surpreenderiam agradavelmente. Nunca em qualquer outro tempo o homem experimentou tanta necessidade de meditação quanto ocorre em nossos dias. A luta pela sobrevivência mais exaustiva e violenta requer caracteres calmos e disciplinados, a fim de não sucumbirem ante os fatores que comprimem a vontade ou a levam a explosões temperamentais danosas. A meditação dulcifica
a aspereza da luta, harmonizando o intelecto com o sentimento e acalmando o homem. Não será, porém, por efeito de uma ou outra experiência mágica, de cujos resultados imediatos se beneficiará o indivíduo, antes através de expressivo esforço. A disciplina, a frequência do exercício, o conteúdo de que se reveste a temática são essenciais ao êxito do empreendimento. Toma de uma página do Evangelho de Jesus, lê pausadamente, digerindo-lhe o significado, e concentra-te nela fixando-a. Retira todo o superior contingente de informações e reflexiona em cada mensagem que se te revele. Insiste em evocar-lhe a forma, o sentido e como te poderá ser útil. Analisa-a sem pressa, após o que medita em torno do seu conjunto. Por fim, no espírito que te apresenta. Habitua-te a este pequeno mistério e estarás iniciando a meditação que te levará à paz de consciência e à alegria de viver. Meditando com regularidade, age com inteireza moral, sem afronta ao programa interior. Assim, evitando conflitos e confrontos entre o que constróis na área psíquica com aquilo que realizas no campo físico. Mesmo que disponhas de pouco tempo, utiliza-o para a meditação, descobrindo logo depois que, assim agindo, o tens dilatado benéfico. A meditação abrir-te-á as portas para a perfeita união com Deus que a oração te facultará. Do livro Oração é Luz, Preces e Mensagens Espíritas, de Armando Fernandes de Oliveira. Oração. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós.
dá-nos força de lutar pela nossa própria regeneração nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça, nem permitas que a dor nos sufoque. Nos dias de aflição, faz-nos contemplar Tua luz através de nossas lágrimas. E nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender Tuas bênçãos aos nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a Tua vontade, seja como for onde estivermos, a fim de que saibamos servir em Teu nome e para que sejamos filhos dignos de Teu infinito amor. Assim seja. Espírito Agar, Médium Francisco Cândido Xavier. Mensagens de paz.